Boa noite, meu povo! Boa noite! Gente, hoje uma live mais do que especial. Primeiro, Armando Largura, em BH, ao vivo. Vocês estão vendo aqueles dois ali, ó? Tem duas pessoas lá Tem atrás. duas pessoas aqui atrás que vão participar da nossa primeira live, nossa live de abertura dos nossos convidados aí, da nossa terceira edição da Maratona de Lives. Movimento traz felicidade. Gente, hoje a gente vai falar sobre epigenética. Como que o meio influencia nos nossos genes. E ninguém melhor, ninguém mais, ninguém menos que Celina Toledo e Bernardo Steiner para falar sobre isso pra gente, que eu tenho certeza que vai ser assim, sensacional, uma aula maravilhosa. Vem chegando, vocês estão vendo que a gente tá... Vira o celular. Vira o celular, tá, gente? Tá tudo bem, não tem nada de errado. Aqui. Nem precisa Pra caber, a gente teve que virar, que se virar, né? Vocês não estão no filme do Batman dos anos 60, não se preocupem. Então, galera, simbora começar? Vamos todos. Vamos bater papo. Vamos lá. Eu vou vigiar aqui um pouquinho. Chamando as pessoas. Eu também estou aqui chamando. Gente, e aí, pessoal? Tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Manda para as pessoas. Manda para quem vocês acham que vão querer saber sobre esse tema, que vai ser uma verdadeira aula desses dois aqui. Eu sou suspeita para falar. Né, mano? A gente é suspeito para falar. Com certeza. Com certeza. Então, eles abriram a porta aí da casa deles pra gente, pra vocês. Estamos né? infiltrados. Estamos infiltrados. Então, vamos bater um bate-papo aqui super legal. Vamos lá. Ricardo, Bernardo! Bernardo tá na live. Ah, gente. Muito bom. Letícia, Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Ó, estou aqui chamando as pessoas, hein? Pati! Ó, o Felipe. Vamos lá. Felipe. Simbora. Vamos Vou nessa. começar já fazendo pergunta já. Pergunta para os universitários. Posso fazer uma pergunta para vocês, para começar? O que vocês acham? Só uma coisa. O áudio. Fala pra gente se o áudio tá legal, se vocês estão ouvindo bem, tá? Que nós estamos acompanhando aqui as perguntas de vocês também, tá? Escrevam aí para nós se o áudio tá bom, que a Rafa lê, que eu não leio nada aqui. Cadê o seu celular? Me dê. Sou ceguinho. Vamos lá, tu quer que eu entre aqui? É. Deixa eu só tirar. Aí, dá uma olhada. Então vamos lá que nós vamos acompanhar por aqui. Simbora. Vamos nessa. Ok. Vamos escrever, eu falei do Eu escrevi. Gente, bem rapidinho, só para contar a história, tá? Precisa. Porque precisa. Nós gostamos de escrever, de pesquisar, de estudar. E aí hoje à tarde, estava o B trabalhando aqui, eu sentei do lado do bebê, você estava contigo e comecei. E por que tá fazendo, irmão? Tô preparando a live. Que isso, irmão? Vai escrever um livro? Ô, gente. Mais ou menos isso. E aí coloca na gente uma pressão. Aí, né, tava eu, antes de vir, estudando pra live. Eu falei, isso é um absurdo. Tá me lembrando na época de escola que eu estudava na véspera? Tá, é mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Bom, gente, vamos começar aqui. Eu acho que seria interessante eles falarem um pouquinho primeiro Sim, quem o são? que é. Realmente. Quem são? Por Quem são favor, Se vocês? apresentem. É porque a gente acha que a gente é famoso, tipo Madonna e Michael Jackson, exatamente. né? Todo mundo conhece. Se apresentem, Celina Toledo Ai, e Bernardo Steiner. Eu sou Celina Toledo. Não, você vai se apresentar, tá louco? Imagina, representante nessas alturas da vida. Eu sou educadora física, eu sou uma apaixonada pelo movimento, pelas neurociências, o comportamento motor, tudo isso brilha muito meus olhos hoje em dia, o treinamento sempre brilhou, né? E é com o que eu venho trabalhando e estudando, é o que eu venho estudando também. Como que a interação entre a mente e o corpo funciona a favor da nossa inteligência e da nossa melhor, não é da nossa sobrevivência, da nossa melhor performance nesse mundão aí que a gente está envolvido, performance física e mental. E que isso facilita muito a nossa vida e a maioria das pessoas perdeu essa conexão. Então eu venho nesse link. Eu sou o Bernardo e também sou professor de educação física, estou na mesma pegada da Celina. Eu gosto muito de movimento, de atividade física, de várias práticas diferentes. Eu gosto de artes marciais, gosto de treinamento de força, eu gosto de várias vertentes do treinamento e essa pegada também de entender mais das neurociências
porque todo ser humano é feito do componente mental e físico, né? Então a gente tem que entender a mente para a gente entender como dar acesso a esse progresso, esse avanço, essa melhora para cada indivíduo. Então, cada vez mais eu estou interessado nessa parte de psicologia do treinamento também, para poder entender o indivíduo, né? Então essa é a pegada, a gente sair só de exercícios, de manual de exercícios e entender o ser humano por trás, né? De cada pessoa que está ali com você numa aula ou qualquer situação. Que é aí que vem o verdadeiro resultado, né? De fato, certeza. quando você começa a compreender melhor o ser humano. Né? E é aí que a gente consegue oferecer mais possibilidades aí para as pessoas. E na nossa prática, né, Rafa, nada melhor do que a gente sentir, para a gente poder passar adiante, para a gente poder ensinar, é a gente passar pelo processo, entender como esse processo funciona, para poder entender por que processo o aluno da gente vai passar também. Né? Isso é muito importante. E o mais interessante disso tudo é que isso não é só na sua forma profissional de encarar essa informação. Todo esse acesso torna viável a sua compreensão dos seus familiares, dos seus amigos, das suas relações interpessoais de uma forma geral. Por quê? Porque massa é esse assunto. Quando vocês vieram com o tema assim, eles que propuseram o tema. Eu cheguei a comentar uma vez que eu gosto do tema. Mas eu sei de onde que eles tiraram, que assim... Não, foi de livre espontânea pressão. Esse tema. Mas eu adoro esse tema, porque envolve tudo que eu acredito, curto, que é o toque evolutivo, o viés evolutivo com a pitada da individualidade. Então, é onde isso cruza para a nossa compreensão, não só do nosso aluno, mas da nossa própria. Como que a gente está situado no ambiente onde a gente vive e o que das nossas ações, das nossas atitudes, é consciente ou inconsciente, foi moldado ou está sendo moldado, e a partir do momento que você toma as rédeas desse tipo de informação, você tem como agir, né? Então você pode fazer coisas a favor ou contra hábitos que tenham vindo a favor ou contra você, né? Então você pode estimular coisas que você já faz que são muito boas, ou trocar coisas que você não faz e tá vendo pela sequência do tempo que tá dando errado. O que te torna único e exclusivo. Mais até do que a sua impressão digital. Eu gosto de falar isso. Fala dele. Se vocês não falar, eu vou ficar falando, tá? Manda. Eu odeio o silêncio constrangedor. A impressão digital é uma só. Ela começa e termina a mesma. Você nasce com ela e morre com ela. Assim não são os seus genes. Tá. Né? Então... Sim. Como você já entrou nessa questão aí, Celina, então de repente, vamos olhar aqui, ó. Como a mente pode ser mais que programação genética? Daquilo que a gente, que a gente acredita que a gente venha pronto e que a gente tudo é hereditário, que a gente já como se a gente tivesse vivido com uma programação que aquilo vai acontecer na nossa vida e aquilo a gente não tem como escapar disso. Isso tem algumas pessoas que chamam isso de determinismo genético, que eles consideram antigamente igual aquela coisa meio cartesiana e outra assim, a pessoa vai desenvolvendo essa ciência durante uma etapa do desenvolvimento. Você tende a endeusar aquela coisa, né? Então, por exemplo, o DNA, quando ele foi descoberto, achava-se que tudo era causado e tudo era origem do DNA, você era seu DNA. Então, era uma coisa assim, você é determinado pelo que você veio de herança genética dos seus pais, né? Então, essa era a visão, quando surgiu essa ideia do DNA. Só que é claro, né? A gente foi observando, os cientistas foram observando que a influência do meio é muito importante. E como a gente é um ser mental, que a gente tem uma capacidade mental muito desenvolvida, a mente vai modular o que você tem acesso ali dentro do seu gene. Seu gene, seu DNA ele te permite síntese proteica, né? Então, ele é como se fosse uma ferramenta para o seu corpo, para o seu cérebro se construir. Tá? Então, é muito mais do que você é o seu DNA. Você usa seu DNA a seu favor. Isso vai depender do meio e vai depender da sua mente, que é o lance que a gente vai conversar hoje. Só que um pouco. A Celina vai discordar, mas é porque... Não, mas é ótimo. A gente já conversou antes aqui nos bastidores que isso é ótimo. Não, na verdade eu não vou discordar de nada. Não vou Tem discordar pontos de vista. Não, na verdade não existe um ponto de vista a favor disso também, não. É tipo, existe uma informação, é porque só vê metade dela. Existe uma outra parte da informação. Né?
a fita genética na maioria das espécies, ela é 99,9% de semelhança. Então, eu tenho 99% de semelhança genética, 99,9% de semelhança genética com qualquer um que está sapiens sapiens nesse planeta. Essa diferença que acontece para dar os 100% é aonde acontece a maior variabilidade. Tá? Então, é aí que não só a sua consciência, mas tudo a respeito, desde quando você foi concebido, na interação dos gametas femininos e masculinos ali que aconteceu, a formação, tudo a respeito da nutrição dos seus pais, dos pais dos seus pais, o meio onde eles estavam vivendo, qual o nível de educação, o nível de estresse principalmente, tá? Por quê? Essa interação acontece assim. O meio que você vive, você tem uma fita genética lá, bonita, aquela lindeza. Dá pra ler, os cientistas, não nós, né? Tudo o que você nasceu com ele, vamos supor. Tá? Então pega um bebê e lê. Aquilo que você nasceu já vem influenciado pelo comportamento dos seus pais. Ponto. Tá? Até do seu pai antes de você ser... Não tá falando de cor de olho, pele, cabelo, não é isso. É outras informações. Comportamental, comportamental na verdade. O comportamento dos seus pais gerou algumas... Porque, na verdade, é o seguinte. Algumas enzimas ligam e desligam genes. Tá? Então, nós temos esses 99,9% de genes, é todo mundo igual. A diferenciação vem nos que se ligam e nos que não se ligam. Então é como se fosse uma coisa binária mesmo, sabe? Tipo, esse gene eu vou ligar, buf, liga o gene. Esse eu vou desligar, buf. Alguns genes nasceram para poder serem desligados e ficarem lá, latentes, fechados, um invólucrozinho fechadinho, tá? Aí chegam os receptores, quando existe um estímulo, eles se abrem e aquele gene se liga, tá? Mesma coisa para o que desliga, o gene pode estar latente. Se o estímulo fizer com que desliga aquele gene, ele vai se encapsular, é real, é tipo o encapsulamento da coisa, e ele se desliga. Isso é bom e é ruim, de várias formas, porque o estresse é o gerador desse processo, tá? Então, as situações de estresse geram glicocorticoides que vão afetar essas enzimas que vão ligar ou desligar, tá? Então, o que o B falou faz um certo sentido até certo ponto, porque a gente tem uma carga de mensagens anteriores a respeito do que é perigoso e o que não é. Sim, isso foi teste em animais, não existe. Lá, ratinhos de laboratório que vieram de várias gerações de ratinhos de laboratório, os tataravós do ratinho de laboratório nunca viram uma raposa na vida, tá? Colocaram um ratinho dentro da caixa que não tinha cheiro de raposa, ele se comportou de uma forma. Ele nunca imaginou uma raposa, ele não sabe, tá? Aí chegaram nessa mesma caixa e passaram o cheiro da raposa. E o ratinho freezing na hora, todo o sistema, isso com a imagem, tá? Do cérebro dele. Todo o sistema de medo dele, ele nunca viu. E aconteceu a transferência daquele... Isso é uma memória, né? No caso, uma memória filogênica. Né? É uma memória filogênica. Não é dele. Então está acima da consciência algumas coisas que desempenham fatores estressores. É necessário para a sobrevivência que você seja esperto com os estressores, porque você precisa sobreviver e reagir. Tá? Se você ficar passivo, por exemplo, aquela conversa que a gente estava tendo antes, é de se saber que pessoas que são criadas num meio amoroso, numa estrutura familiar, com dinheiro, com comida, com tranquilidade, são pessoas que têm menores estressores e algumas doenças aparecem menos ali, algumas. Se você for medir o nível de estresse de uma pessoa que vive num subúrbio, né, com muita violência, com, sabe, o tráfico ali na porta, pessoas sendo assassinadas e pais agressivos e abusadores, essa pessoa, a tolerância ao estresse para ela é muito maior. Ela tolera o estresse de uma forma muito maior, porque o meio fez com que ela fizesse isso desde antes de nascer. A mãe dele apanhou. Ele teve adrenalina dentro do sanguinho dele. Ele já nasceu com sangue nos olhos. E dali foi só se criando. Entendeu? Então não foi só uma coisa consciente, não é só uma coisa consciente que você muda.
né? Então existem tudo que aconteceu antes de você, com seus pais, com seus avós, inclusive, e daí vai ser passado, e isso vai ligar ou desligar os genes através do estímulo dos glicocorticoides em enzimas que vão ou inibir ou ativar um gene. E isso pode acontecer, sua família inteira tem o gene, você nasce com o gene do câncer de mama, tá? Igual essas loucas, essas mulheres estavam fazendo, de tirar, porque leu na fita que tem o gene. Isso já não é necessário mais. Sabe-se que existem pessoas que não, pelo comportamento, aquele gene ficou desligado. Entendeu? Então é bem a respeito disso a coisa toda. Legal, vamos trazer aqui pro movimento, se a gente for pensar nessas pessoas que não gostam de fazer atividade física, ou falam, não vou fazer, não tem jeito, eu não consigo ter resultado, eu não consigo emagrecer, eu não consigo, né? Você acha que essas pessoas elas acabam se tornando um pouco reféns ali da questão da hereditariedade? Não, meu pai era gordinho, minha mãe também, e não vou conseguir, minha família é toda gorda, eu não vou conseguir fazer. É Vou conseguir genética. É genética. Essas pessoas são muito reféns dessa questão da genética? Trazendo aqui para o movimento. B falou, né? Foi o que o B falou. Do conformismo que vem junto com essa ideia de que o que você carrega de genética da sua hereditariedade lá vai definir a sua vida, né? Não pensando que o contrário pode acontecer também. Entendeu? O contrário também acontece. Uma família que vem toda de gente muito saudável, pode ter uma ovelha negra aí que descamba. Pode. Entendeu? Né? Isso aí pode acontecer. Então, e aí a pessoa se sente segura demais, falando, minha família nunca teve toda, câncer na minha família, vou fumar, vou beber, vou fazer porque nunca teve câncer. Nada comigo. Né? São muletas, né, Rafa? Isso aí são muletas para atitudes que a pessoa tem preguiça. Hábitos são difíceis. Criar hábitos, bons hábitos, é uma coisa que você tem que romper muitas você tem coisas. Que quebrar outros, né? Aí vai na base da consciência. Aí onde entra o que o B falou, entendeu? Então, assim, não é que tá errado nada disso. Você vem com uma carga, inclusive da sua sociedade como um todo, da sua criação. Essa carga vem com você. Mas através da consciência, depois de um tempo, você pode sim mudar os seus hábitos e aí sim você dosa, não tanto de estresse que você recebe, isso também vai dar consciência porque a percepção é tudo. Mas o que você faz com esse estresse em quanto tempo? Tipo assim, esse estresse vai ficar por aí? Entendeu? Ou você vai se desfazer dele bem rápido. Esse é o diferencial, por exemplo, de uma pessoa com mais sensibilidade e outra com menos sensibilidade ao estresse. Pessoas com poucos estressores durante a vida têm mais sensibilidade ao estresse. A percepção delas é maior. Os glicocorticoides vão mais alto com menos motivo. Você pega uma pessoa que a vida surrou, que a vida foi lá, o cara é bem menos. Perigo para ele é uma coisa completamente diferente do que para um serzinho criado dentro de um apartamento, com todo carinho e cuidado. No ventilador. Entendeu? Então, assim... Nossa, essa eu nunca tinha ouvido. Gente... Você sabe o que é mais doido? Olha que eu tô com o ventilador, é muito bom. O ventilador é ótima. Eu vou anotar essa. Não, eu vou... Sabe que eu assisto de novo, né? Mas eu vou anotar. Eu repito pra você. Ótimo, sensacional. Então a consciência faz muita diferença a partir do momento que você percebe e sabe, e tem a informação disso. Por isso é tão importante que as pessoas sejam informadas sempre do processo, entendeu? Para tirar delas talvez a desculpa ou a desinformação a respeito da carga genética, né? Ela tem coisas que ela pode fazer. É interessante você falar isso porque a gente, principalmente profissional do movimento, né? Vai lá e quer trabalhar somente com o movimento e perde toda essa questão do entendimento do ser humano, como que a gente pode levar todas essas questões para as pessoas. Então acaba que quem é leigo nessa história toda, que não tem como buscar essa informação, o profissional do movimento também não estuda para isso, não busca entender esse lado, né? Que é onde a gente consegue entregar melhores resultados, como eu falei aqui no... É você acessar a pessoa de outras maneiras, né? Não apenas pelo físico, né?
Eu só cuido do teu físico e o resto eu não te acesso, eu venho aqui só para trabalhar teu físico e tchau, abraço. Mas existem outras 23 né? horas por dia. Não me E importa aí? a tua história, não me importa o teu dia, não me importa o que tenha acontecido contigo. Você dorme bem, se o que dorme você bem, dorme come. mal, e como isso tudo influencia no processo do atendimento. Isso é muito doido, porque o que você quer, se você é um bom profissional, é entender o máximo possível sobre como acessar o resultado do seu trabalho, né? Então, se você mexe com o computador, você vai ser o melhor possível em programação, não é isso? Então, é bom que você entenda tudo a respeito de todos os programas. Quanto melhor você for, mais bem sucedido no que você está fazendo ali, você vai ser. Sim. Quem lida com pessoas precisa conhecer da história de cada um, sei que ele está lidando. E no mínimo da história da humanidade. É o mínimo que precisa saber sobre evolução, como se criou cultura, como se entrou... Por quê? Um comentário, vamos supor, eu já tive foi o caso, eu conto milagre e não conto santo. Uma aluna que eu gosto muito de brincar com os meus alunos, eu ponho apelido e tal. E assim, eu faço isso com de coração aberto, eu nunca quero ofender as pessoas nem nada. Quantas mil pessoas pela minha vida eu já chamei de pequena grila, por exemplo. E no momento eu chamei de pequena grila porque é o pequeno gafanhoto, que ali eu tô dando um conselho. Eu chamo um colega de pequeno gafanhoto. Então pequeno gafanhoto é bom e a pequena grila eu não Queridão. quero, sei lá, foi uma coisa assim bem, né? Uma coisa aleatória. E depois eu fiquei sabendo que a menina se sentiu extremamente mal por eu ter chamado ela de pequena grila. Por que uma era isso, a outra era aquilo e ela era pequena grila? Então, tipo assim, a partir daquele momento criou-se um bloqueio entre eu e essa menina, porque ela se voltou, eu virei um estressor. Entendi. Então a percepção que ela teve de mim gerou estresse nela. Ali parou o aprendizado. Cognição sob estresse é prejudicada. Ponto. Então você não aprende muito bem sob estresse. Sim. O que você tem que fazer sob estresse é lidar com o que você já sabe da melhor maneira. Entendeu? Não é isso, B? O B sabe muito a respeito dessa parte. O Ricardinho tem uma pergunta aqui pra você. O Ricardinho tá te perguntando. Pode O fazer, Zé também. pode O fazer. Zé O Zé também. Aqui, como podemos moldar... O Ricardinho arrasou, viu, Ricardinho? Deixa eu te falar. Ah, esse menino de ouro, Como viu? podemos moldar nossos genes através do movimento? Pensando lá atrás, como evoluímos nessa perspectiva? Essa é uma pergunta profunda e exige uma resposta longa, né? Manda bem, é Você sua. falar 10 minutos aqui agora, tá? Eu também falei dessa, você marcou ele pra nós? Tô brincando. Mas, olha, a história é longa, viu, Ricardinho? Mas eu queria falar de duas coisas aqui, que assim, igual eu tava falando do DNA, né? Da história do DNA, de quando ele surgiu, as pessoas ficaram endeusando essa coisa, essa molécula que é o DNA, né? Se ele não falou de genes, muitas pessoas não devem saber o que é gene. Gene é uma fração, uma parte, como se fosse bits de informação que seu DNA carrega, tá? Então, eles decodificam proteínas, eles sintetizam proteínas para você ter esse corpo físico que você tem. E isso tem uma parte que é programada, como que vai desenvolver o embrião, que horas que o osso vai começar a ficar denso, isso tudo é programado. Só que a gente tem a mente, né? Então esse lance é o ponto de dúvida e de questionamento maior. Por quê? Quando eles pesquisaram o DNA, eles colocaram um apelido numa parte do DNA que eles não sabiam a função, eles chamavam de junk DNA, que é o DNA lixo, DNA lixeira. Porque aquele tanto de coisa, quase 90% da sua fita de DNA é isso, é esse DNA trash, lixo, junk DNA. E não sabia para que servia. Alguns cientistas tinham a ideia de que isso servia para memória, para alguns tipos de memória desse tipo, que passam pela genética, pelo cruzamento. Por quê? É evolutivamente interessante, por mais que, por exemplo, o pai não educou o filho, mas ele tem um mecanismo de sobrevivência para a espécie. Ele consegue entender que um leão é perigoso só de ver, mesmo não sabendo nem o nome. Ah, não sei o que aquilo é um leão, mas eu sei que é perigoso. Então, começaram a hipotetizar, criar essa ideia de que o DNA, esse junk DNA, é boa parte dessa memória que a gente passa de espécie. Tá? Então, e tem outra coisa que é muito importante, que alguns cientistas, alguns biólogos pesquisam, que chamam campos morfogênicos. É o campo que dá forma ao corpo. Tá? É um campo de, vamos dizer, não é energia especificamente. Quando você fala energia, parece que é uma coisa metafísica, né? Mas é literalmente forças, energia mesmo, que vai fazer o seu corpo, os átomos,
se organizarem de uma forma específica. Por isso que a gente é um organismo. O organismo, a origem dela é organização, organon, da palavra grega organon. Então, um ser vivo é um ser que se auto-organiza. Quando você nasce, você não tem consciência de onde os átomos têm que estar, eles vão se organizando. O DNA faz isso. Só que com a sua mente avançada, você consegue estimular e impor estresse no seu corpo e esculpir ele. Literalmente esculpir. Eu não estou falando de esculpir estilo fisiculturismo, por uma estética específica, mas você muda ele com estímulo, impondo estresse. Tá? Então, o movimento serve para isso, para direcionar o sentido de crescimento, de alongamento das fibras, e você remodela com estímulo e tempo. Basicamente, você precisa de tempo e consciência para saber onde intervir, como intervir. Tá? Então, o movimento te permite mudar seu corpo até certo ponto. Você não consegue sair voando, ter asas e sair voando. Mas você consegue ter grandes modificações Por enquanto. em certo limite. Né? Porque a gente ainda não entende essa ciência do DNA completamente, apesar de que já faz clone e tudo, mas ainda é complicado essa parte do DNA, junk DNA, e essa parte dos campos morfogênicos também, apesar de já ser pesquisado desde os anos 80, 70, ainda é superficial o entendimento. Tá? Então eu vou deixar espaço para a Celina pular aqui. Deixa eu fazer Tem que uma fazer pergunta, pergunta. espaço para os meninos, gente, senão fica só nós. Eu levantei o dedo primeiro. É aquele que levanta o dedo primeiro na escola e quer fazer perguntas. Eu fiz eu levantei o Mas dedo. esse assunto eu te falar, dá para falar 10 minutos. Não, mas é que eu quero entrar bem nessa questão, tá? Vamos pensar assim, ó, pensamento positivo. Então eu penso que eu vou fazer, que eu vou conseguir, e acontecem situações que me bloqueiam, que eu não consigo, mas mesmo eu acreditando que eu consiga, eu não consigo entrar. O que acontece? É a mente consciente que tu falou, eu faço a escolha de eu vou entrar nesse tipo de treinamento, eu quero moldar meu corpo, eu quero ganhar mais resistência, eu quero ganhar mais força, eu quero ganhar mais flexibilidade, eu vou fazer escolhas que me propiciem me desenvolver dessa forma. Mas existe a parte inconsciente, o subconsciente. A gente não tem controle sobre isso. Como a gente pode acessar esse subconsciente, esse consciente e fazer ele trabalhar ao nosso favor? Porque esse é a parte reativa, é a parte que a gente, que a gente nem para pensar. Porque olha só, você falou de várias camadas de coisas. Você falou de crença, Sim. você falou de tomadas de decisão, e você falou também dessa parte aí que repete só essa parte final que você falou, a última parte. Do subconsciente, Do subconsciente. que a gente não tem o acesso a esse tipo de coisa. Esse Conscientemente a gente não tem acesso ao subconsciente. E aí você falando de subconsciente, você traz exatamente essa interseção que a gente fala do consciente coletivo, que é a consciência da espécie. Tem algum ponto em que você, teoricamente, vai ter essa conexão com todos os seres vivos da sua espécie. O campo morfogênico é isso, entendeu? Então, é como se, assim, a palavra que o Jung usava para descrever isso era tipo consciente coletivo, né, eu acho. Mas vai ter esse ponto de interseção e esse ponto também vamos dizer assim, uma sombra. Porque o subconsciente faz parte da sua mente também, só que ela é uma parte profunda e que você acha que você não tem, às vezes, terminologia para descrever o que você observa ali. O acesso também, não tem né? acesso, De acesso entre o lado mais racional e o lado mais obscuro da sua mente. Sim. Então você falou assim, só essa pergunta tem 3 ou 4 níveis de coisa para responder. Não, porque eu penso assim, isso influencia muito na epigenética, na nossa Sim. Né? Tudo isso, é crença. Por isso que eu estava falando dessa capacidade de modificação. A pessoa que aceita assim, eu sou o gordinho, eu sou magrelo, por causa da minha genética, olha meu pai. Você tem que testar o seguinte, você acha que você testou tudo que existe de técnicas e procedimentos e métodos e meios para modificar alguma coisa? Para dar no seu certeza corpo? que realmente... Então assim, às vezes é uma questão, Você não muda. aí entra a crença. Você tem que construir uma base de conhecimento para que essa crença seja forte o suficiente para você ver que é possível. Entendeu? Não pode ser uma crença descabida, senão é outro nível de crença. Sem um motivo específico. É só euforia. Você vai acreditando porque você vai vendo, pronto. você entendeu? Então por isso que o exemplo é importante. Alguém que dá o exemplo, ela faz alguém acreditar. A nossa forma de aprendizado é através do exemplo, né? A gente aprende através do neurônio espelho. Isso não é nosso só humano, não, né? Isso vem de outros animais também aprendem assim, mas isso é muito interessante porque
olha o que a gente ganhou. A gente só mete o pau nas tecnologias, nos negócios, né? Mete o pau. É porque a tecnologia roubou, nosso movimento roubou. Mas sabe o que ele nos deu? A visão de outras culturas, que te faz refletir sobre a sua. Exatamente. Isso é muito doido, porque você pode mudar coisas na sua vida, não necessariamente mudando o seu meio, só através da mudança da sua consciência. O que você, como ser humano... Oi? Perfeito. Nossa, Nossa, foi forte. barulhosa. Gente, vocês não viram Já isso? a Celina é muita emoção. É muita emoção. É muito venal. É muita emoção, o negócio tá... Mas eu fiz uma emoção muito doida, porque a gente tem acesso ao campo morfogênico pela sensação, o que é extremamente importante. A sensação faz de nós seres inconscientes, tá? E a percepção, é aí que tá o toque da inconsciência, da coisa inconsciente. Quando os nossos sensores... Você tá fazendo... Não, me só tô mostrando? olhando aqui, não tô falando Ah, tá, acho que você tá me mostrando alguma coisa. Eu que tô vendo. Mas também tem a parte de, poxa vida, se em tal lugar assim, se no Japão as pessoas fazem o descanso dela em cócoras, não sei o quê, e lá o número de doenças, então a gente tem acesso à informação. Por que eu não vou começar a usar o meu banheiro em cócoras, sentar em cócoras? Mas eu não tenho cócoras. Mas esse é lá no Japão. Mas eu vou conseguir. Mas esse é lá no Japão. Então o desuso, o Ricardinho me fez... O Ricardo já estava lendo na minha mente. O desuso, ele te impede de acessar coisas. O movimento... Quem estava O falando? desuso é o desligamento. Tu desliga. É o princípio da reversibilidade. É porque também o nosso genoma está muito envolvido com a nossa estrutura neural para os membros, músculos, a nossa parte motora, né? Tá muito envolvido com a formação da nossa mente também. Então a gente tem, inclusive, muita teoria dentro disso, muitos estudos e muitas linhas, mas falando que o cérebro se desenvolveu através do movimento mesmo. Quanto mais movimento a gente desenvolvia, mais cérebro para relacionar aquilo ali precisava. Quanto maior a complexidade das nossas estruturas, mais complexo ficava o nosso cérebro, mais pesado e maior. Posso? Pode, então, óbvio. Vale ressaltar que essa parte de movimento, a pessoa quando fala movimento, você acha que a pessoa vai estar fazendo alguma coisa tipo, sei lá, algum tipo de movimento ancestral, alguma coisa antiga. Não. Mas fazer ferramentas e aprender a lidar com ferramentas, por exemplo, alavanca, bater, tudo isso sofisticou a mão. Então, assim, a gente escreve, a gente faz as coisas com a mão, mas isso um dia surgiu de um bastão, de uma pedra que você teve que lascar e criando mais habilidade. Teve que aprimorar. Polegar Todo esse Gente, movimento, vocês já movimento viram dos o olhos. fino, Nós né? temos Vocês já viram vantagem, o né? homúnculo? Fino. Vocês já viram o homúnculo? Representação da cortical do movimento? O homúnculo? Sim, Sim. Você já viu o tamanho da mão do homúnculo? A bimania, gente. Isso aqui, libertar isso, que não era mais para locomoção agora, é para manipulação. Usar isso para gestual, manipulação Pra de conversar. ferramenta. Entendeu? Isso desenvolveu, inclusive, logo depois, vocês vão ver no homúnculo, a representação da fala. Sim. O movimento envolvido na fala. Isso foi se libertando, primeiro foi a bimania e aí por diante. Emissão de som é diferente de organização de som, tá? Organizar. Qualquer animal emite som. Organizar som, vocalizar. Isso é um passo muito grande para o nosso cérebro. Muito mais grande. complexo. Entendeu? Muito para nossa espécie, né? Então, assim, essa coisa que o B Isso foi falou... um dos maiores avanços para a espécie, porque essa Foi. comunicação rápida e precisa permitia muita coisa, passar cultura mais avançada, ao invés de ser só essa herança genética, né, específica da espécie, você consegue passar cultura, valor cultural, por isso que a gente demora a desenvolver, né, a gente é uma espécie muito avançada, então você precisa de carregar o bebê com informação para ele sobreviver depois. Então a linguagem fez a gente muito além, e isso foi uma das primeiras coisas. Né? Os cientistas eles falam que o que pode ter dado boom no cérebro foi as primeiras ferramentas, outros falam da linguagem, mas assim, isso é uma coisa que está muito em aberto, porque tem algumas teorias mais radicais e interessantes também. Sobre isso tem-se algumas coisas que são, por exemplo, se você for olhar as espécies Homo, todas elas, você vai ver mais ou menos uma progressão da bimania
antes um pouco da cultura que veio logo depois da fala. Então tem alguns passos aí que demoraram muito tempo para acontecer, óbvio, né? Isso, estamos falando de tempo evolutivo, não de anos, né? De 50 ou 100 anos, estamos falando de muitas centenas de anos, né? Até que se saiu do primeira manifestação Homo, que tem um formato anatômico, vocês podem olhar o tamanho do crânio, onde é o forame, o tamanho das mãos, o formato da mão, apesar de já ter polegar opositor, o formato é diferente, o formato do tórax, o alinhamento da pelve, isso tudo vai fazendo diferença para os homos que viriam a seguir, entendeu? Então, mais habilidosos com a mão, mais comunicativos, isso tudo foi vantagem evolutiva, sabe? Então, o movimento para nós é um negócio, gente, que não tem... muito do que acontece no nosso marcador genético lá de liga e desliga vem da péssima ideia de tentar lutar através da tecnologia com a peça que o nosso cérebro prega da economia da energia física e mental. Entendeu? Então, só de existir, seu cérebro gasta 20% da energia do seu corpo, só de estar ali, pensar e criar uma situação crítica, uma opinião, isso demanda, entendeu? Demanda para o cérebro. A ideia do cérebro precisa mesmo. Pensar cansa. Pensar cansa muito. Mudar cansa. Mudar cansa muito. Mudar cansa. Idem pro corpo. Sim. É muito cansativo. Porém, é através do estresse que a gente desenvolve, sempre. Antes a gente não tinha opção. A demanda física e mental era sempre muito alta. O meio exigia muito. O que a gente faz de bom na nossa evolução? A gente transforma o meio. E isso fez um diferencial enorme para nós, diferente dos outros animais. Os outros animais usam a natureza, a gente transforma o negócio todo. Entendeu? A gente lida com a consciência da consciência e transforma o meio. Isso é um diferencial muito grande para a nossa espécie. Pro bem e pro mal. Né? Pro bem e pro mal. Eu sempre digo que tudo que tem um lado tem outro, gente. As coisas não tem um lado só. Alguém tem mais uma pergunta? Porque eu me pergunto. A gente desliga e liga o tempo todo. Exato. Queria falar essa parte do campos morfogênicos que eu falei aquela hora, que parece mais estranho, mas o cientista, que vamos dizer, é o proponente, é o cara que mais está à frente disso, ele chama Rupert Sheldrake. E ele já está nesse campo aí desde os anos 60 ou 70, se eu não me engano. Ele é biólogo. E aí o que eles fizeram pesquisa com rato para identificar o seguinte. Eles fizeram, por exemplo, em um país, e foi colaboração de vários cientistas, eles fizeram um jogo com o rato, tipo como se fosse um teste, né? Um labirinto específico que nunca tinha sido feito antes. E aí eles viram que o rato tinha uma curva de aprendizado demorada, ele demorou para aprender aquilo ali. Pesquisaram na Inglaterra. E aí eles viram que o rato, eles colocaram o mesmo jogo, o mesmo labirinto, com as especificações técnicas desse que eles fizeram na Inglaterra, em outro país. E eles viram que os ratos aprenderam mais rápido. E aí eles fizeram em outro país, foram mais rápido. Aí eles começaram a criar essa hipótese. Será que essa informação passou de alguma forma por genética e essa informação ela é disponível para toda a espécie? Porque foi significativa a diferença. Então, o primeiro que tentou fazer o jogo demorou. Ele quebrou cabeça, chegou no resultado. Os próximos todos foram gradualmente mais rápidos em resolver o problema. Então a gente pode extrapolar isso também, porque tem até uma curiosidade. Muitas ideias que a gente tem, a gente acha que a gente é original, a mesma ideia pipocou em outro lugar na mesma hora. E aí você fala, me copiou, muitas vezes não. Porque isso tem patente. Nos Estados Unidos o esquema de patente é muito sério. Então, assim, eles avaliaram isso. Tem um livro que fala sobre isso. Eu vou ter que pesquisar, saber o nome do livro para vocês. Mas eles descobriram o seguinte, que várias coisas... O exemplo mais básico é o rádio. Tá? Se você pesquisar no Wikipedia agora quem inventou o rádio, eles vão falar Guilherme Marconi. Mas, ao mesmo tempo, até um pouco antes, o Tesla estava fazendo rádio. E aí você fala, eles tinham uma certa conexão, pode-se especular que teve algum tipo de cópia. Mas várias pesquisas, várias invenções vieram quase que ao mesmo tempo. Então, pode ser que você não tenha inventado nada, você só captou essa onda de rádio, essa informação, essa ideia mais rápido e pôs em prática. Entendeu? A gente não sabe como as ideias se criam. Você acha que ela foi criada na sua mente, ela pode ter sido criada numa nuvem da mente da espécie, por exemplo.
Dá para simplificar os termos. Então, essa campos morfogênicos abre um precedente para estudo dessa parte da psicologia, que é o subconsciente e o consciente coletivo, que eu estava falando. Que é o lance do ratinho que sentiu o cheiro. E ainda terminando esse experimento, quando colocou um outro rato junto, ele tipo contou. É como se ele tivesse contado para o outro rato, não vai ali, porque ali tem raposa. Tipo assim, o diálogo deve ter sido esse, né? Eu acredito. A carapé. Eu acredito que o diálogo era esse, né? Velho, não vai ali, cara, tem raposa. Aí o outro pergunta, o que é raposa? Eu não sei o que é, mas é perigoso. Mas é perigoso. Eu tenho certeza que é perigo. É predador, né? O Simael fez uma pergunta muito interessante. Da alimentação? Olá, Simael, tudo bem? Eu tô sem celular, né? Eu fico só aqui, ó. O celular da Armando tá aqui, tá, gente? Então, se o Armando tá respondendo, sou eu. Não tá aqui também, ó. Depois eu queria também falar da pergunta da Aline, tá? Eu nem sei que eu tô respondendo. Da Aline Garcia. Deixa eu procurar. Tá. Inconsciente. É isso aí. É Laurinha. Ai, que delícia, gente. Laurinha tá aqui, Porque Derrose nós BH. temos consciência. Amo. Essas pessoas do Derrose me fazem transcender, sim. Um dos meus ensaios, eu falo que eu não preciso de psicólogos, eu preciso de bons mestres para me fazer me encontrar comigo, e eles são mestres nisso. Alimentação, Ismael. O seu intestino, ele tem ligações muito fortes, ligações neurais muito fortes com o seu encéfalo, mas muito fortes mesmo. Toda a sua parte de formação de sentimentos e sensações... Maravilhosa essa pergunta. Maravilhosa. Está influenciada nessa via, a via sensitiva, que está relacionada às vísceras, né? Então, esse é um ponto muito importante. A via sensitiva, onde você forma as suas sensações mesmo, né? Onde você tem esse tipo de informação, está diretamente ligado com as vísceras. É visceral, é bem antes da motora, acontece bem antes. Então, a alimentação da sua mãe influencia... Neurotransmissores. São neurotransmissores, exatamente, das vias sensitivas. Assim como tem o homúnculo das vias motoras, tem o homúnculo das vias sensitivas também. Tá? É muito interessante. Desculpa, né? Pode ficar mais, só não entender. Existem... Para a próxima eu pego. A sua microbiota não é ruim nem boa. Você tem de tudo lá dentro. Você alimenta as bactérias com o que for. Se você alimentar com bastante açúcar, bactérias que comem açúcar vão se proliferar. Elas estão no ambiente melhor para elas, né? Elas têm dejetos bacterianos, resíduos bactericidas, eu acho, bacterianos, que vão ser transferidos para o seu encéfalo, de alguma forma por essas vias, né, dos neurotransmissores. E aí, o contrário também acontece. Se você come só coisa legal, assim, que alimenta boas bactérias, o que vai acontecer é que essa transferência, essa neurotransmissão vai estar um pouquinho mais beneficiada, né, digamos assim. Então, basicamente, você é o que você come, o que você movimenta, o que você pensa tem relação com o que você movimenta e com o que você come. E muito também, é a tríade, gente, é muito doido, é alimentação, movimento e sono, com o que você descansa. Então, todas essas coisas em equilíbrio fazem uma boa fita genética para você, que você vai ligar e desligar genes, ligar genes que precisavam ser ligados, desligar alguns que precisavam ser desligados, manter desligados alguns que tem que ficar desligados para sempre, né? Então isso vai vir através dessa tríade, porque é essa tríade que controla o que você faz com o estresse da sua vida. Primeiro, o que é estresse na sua vida? Nossa vida tem muito pouco estresse real. O que é estresse real, professora? Vai te matar? Mesmo, eminente. É perigo eminente de te matar. Isso gera estresse, gente. Isso sim. O check-in ontem quase me matou. Gente, tipo assim, meu vizinho tá com som alto, tá me matando de raiva. Quase me matou. Não vai te matar imediatamente, a expressão tá te matando, você vai morrer aos poucos. Eu vou morrer aos poucos. Fora isso, é sensação e que tá além do que a consciência tá ativada, se você não perceber. Sim. Porque se você traz pra consciência, você consegue lidar. Né? Se é inconsciente, tá fora do seu alcance. Pode falar, amor. Pode falar. Só que, que essa parte da alimentação é muito interessante, ela
é tão complicada a chegar num consenso, mais complicado do que essa parte de movimento, de treinamento físico, né? Porque aí tem vertentes filosóficas e viés diferentes. Come carne, não come carne, come isso, não come aquilo. É complicado, tá? E eu não sou nutricionista, mas pelo que eu pesquiso, pelo que eu pesquisei, o que eu poderia complementar aqui? A Celina falou de uma coisa muito importante, que é dessa parte gastrointestinal, que você produz a maior parte dos neurotransmissores não é no cérebro, é aqui nas guts, tá? A pergunta eu achei ela interessante porque ele perguntou assim, como modificar a nossa genética. Você variando os tipos de nutrientes que você tem acesso, você vai ter os building blocks, né, os tijolos para construir sua estrutura de um jeito ou de outro. Se você coloca um monte de porcaria, toxina para dentro, você vai ter isso para construir seus músculos e seus ossos, sua hidratação. Então isso é importante pensando em estrutura física. Só que quando a gente fala de genética, a gente está falando de mutação. Então a gente tem que pensar o seguinte, o ser humano é um indivíduo que testa qualquer alimento. Antes de morrer por escassez de um específico, de um gênero específico, ele testa. E aí quando você testa, como é que se chama? Temperos, coisas, especialmente vegetais. Tá? Os vegetais eles têm muitas toxinas que causam mutações. Então a gente foi experimentando, especificamente no final da Era do Gelo, tá? 12 mil anos atrás, o mundo praticamente assim, exterminou os seres humanos da face da Terra. Quase acabou, chegou até 90 mil humanos na Terra. Então, eles provavelmente sem comida saíram testando de tudo. Tá? Então, a gente sofre mutação de acordo com o que você come. Isso pode ser para bom ou para ruim. Tá? E aí tem pressões evolutivas, né? Só que aí o lance que tem essa teoria que eu falei que ela é mais, vamos dizer, fora da curva, que ela diz, é um cara que chama Terence McKenna, mas tem várias pessoas hoje da neurociência que pesquisam alguns cogumelos, por exemplo, e eles sugerem que os humanos usaram, experimentaram isso, e eles têm efeitos plantas, né? Várias plantas têm efeitos psicoativos, e isso pode ter em algum nível modificado a estrutura do cérebro, tá? Mudado a estrutura do DNA, beleza? Porque, por exemplo, algumas espécies mais rudimentares, a gente chama de rudimentar, mas é difícil comparar a evolução, mas uma barata, ela mudou pouco a estrutura dela desde que ela existe, e é desde quase sempre, né? Só que ela tem pouca variabilidade de alimento, ela come aqueles lixinhos dela lá, se faltar aquele lixinho dela, a espécie acaba, mas ela escolheu um alimento que está sempre ali, entendeu? Então por isso que ela é tão durável. Mas tem animais que não tem como experimentar outras coisas, igual um tubarão, ele vai sempre comer carne, sangue. Então se acabar o suprimento de carne, a espécie vai embora. A gente não, a gente vai testar, vai experimentar e vai sofrer mutação. Tá? Então assim, é uma caixinha de surpresa a alimentação, o que ela pode fazer? Tanto de química que a gente consome hoje artificial, que não é alimento, é produto alimentício, pode estar causando mutações graves na nossa espécie. E você acha que essas mutações, eu ia falar isso agora, essa questão da alimentação de hoje, pode estar influenciando na questão da falta do movimento mesmo, da vontade do movimento, da vontade em si movimentar? Com certeza. Isso é um fato. Gente, é uma loucura isso, porque existem alguns alimentos que eles são depressores, eles são inflamatórios, eles são inibidores, entendeu? Por exemplo, o açúcar. O açúcar é extremamente inflamatório e esse açúcar, nos níveis que a gente come, com o nível de processamento que ele passa, com tanto, a quantidade, com o nível de processamento, é muito prejudicial, mas não é pouco prejudicial. Você pode saber que um dia que você comeu, observa, come bastante doce. Quando você estiver, assim, por exemplo, se movimentando, treinando, né? Se for treinar alguma coisa, se você é uma pessoa que move o seu corpo com frequência, se você passar por um final de semana de orgias gastronômicas infindáveis, de todo tipo de açúcar, carboidrato, chega segunda-feira e faz seu treino. A sua força está comprometida, a sua clareza mental está comprometida, a sua flexibilidade está comprometida, o seu sono está comprometido, entendeu? Então, assim, as pessoas que se acostumam com esse nível de toxicidade, elas também estão... Gente, é sempre ligar e desligar para você se adaptar. Nunca é para uma coisa diferente. A evolução, ela é clara. Você se adapta ao meio ou morre. Tá? Então o meio vai te influenciar sempre.
Então, quando você come de uma forma bem inflamatória, você vai causar algumas adaptações a isso. Vamos supor que você já ficaram... Essa pessoa ela não percebe. Ela percebe, só que ela mudou o referencial. O nível de sensibilidade para aquilo diminui. Ela fica menos sensível ao efeito. Tá? Sim, então, tá. por isso ela precisa de doses cada vez maiores. É como uma Sim, droga, gente, é uma sim, loucura. sim. Vocês já viram uma pessoa que nunca tomou refrigerante tomar refrigerante? A pessoa toma um golinho e faz assim, ó. McDonald's, vomita, Entendeu? aquele pickles, né? Aquele pickles tanto no de braço, a pessoa açúcar. come e vomita, tipo assim, não na hora. Aí você já viu uma pessoa que toma uma boa quantidade de refrigerante, o que ela faz? Ela abre um 2 litrão e ó, gló, 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 gló. Agora. Nossa. A sensibilidade dela mudou. Ela tá menos sensível ao açúcar do que a outra pessoa que não come o açúcar. Então é isso que eu tô falando. O meio te informa. O que você faz um dia não muda nada em você. Só te deixa mal, tá? E aí? Mas não Mas o muda nível de nada. consciência dessa Tá. pessoa, ele praticamente assim... Essa pessoa que vira aí uma coisa de refrigerante e fala assim, nossa, eu estou virando aqui, isso está me fazendo muito mal. Não tem essa percepção. Não tem essa percepção. Porque já tá, Você já se tá em- adapta. Se adapta. Exatamente. A pessoa se adaptou àquilo. Sim. Não que ela esteja evoluindo, ela tá morrendo. Mas ela se adaptou. Se adaptou. Você entendeu? Ela É se morte adaptou. lenta. Então você vai, por exemplo, ver a expectativa de vida de uma pessoa que mora num lugar muito sem estresse, tal, não sei o quê. E depois você vai ver uma expectativa de vida de uma pessoa que mora com escassez de alimento, com falta de saúde, não. Você vai ver que um vive até 90, o outro vive até 40, quando muito. Entendeu? Então, assim, isso faz muita diferença. A pessoa do 40 está adaptada ao que ela vive, tá? Porque ela viveu 40 anos lá. Sim. Entendeu? É muito. Porque se ela não E tivesse lá é adaptada, ok. Lá tá dentro de uma normalidade. é o meio dela, É o ela meio não tem dela. outra opção. Uhum. Não que ela tenha vivido muito, mas ela se adaptou. Possivelmente nesse meio que eu acho que sempre gosto, assim, o que eu É o não meio, gosto. né? A influência do meio. Eu sempre dou esse exemplo, não que eu goste, mas por exemplo, você vai ver aquelas vilas africanas muito pobres, com aquelas crianças assim, muito famintas, e só caveira, pai, mãe, família. De onde que eles tiraram energia para fazer uma família, gente? Socorro. De onde nasceu aquela... Com qual? Eles Como estão assim? só na caveira ali, sentados assim, ó. Uhum. Como que... Rolou, gente, é a natureza, É a a natureza. sobrevivência. Sobrevivência da A espécie. reprodução é normal, é isso. Então eles adaptaram formas. Como que uma mulher daquela gera uma criança? É a sobrevivência, acontece, a natureza fez acontecer. Morre muito mais do que com a gente? Morre muito mais. Sim. Muito mais morte ao nascer e na primeira infância. Muito mais. Mas sobrevive? Sim. Porque o corpo daquela pessoa se adaptou àquele meio. E ela sobreviveu e vai procriar. E vai passar pra frente essa carga. Se eu tiro uma criança daquelas e trago pra cá, aquela Giovanna Eubank fez isso. Dá uma olhada no indivíduo. Sim, Tá reagindo de outra forma. sim. Está sendo Foi tirado moldada do meio, outra colocado em outro fita. meio. Possivelmente está se desligando e ligando um monte de Sim. coisa ali. Tá alimentando melhor. Alimentando melhor, uma família amorosa, uma estrutura familiar, Um ambiente com menos educação. estresse. Ela aprende bem menos, quase nenhum estresse. Sim. Ela tá na casa de Giovanna Eubank do Bruno Galhaço. Que estresse tem aqueles dois? Máximo os paparazzi que estão no quintal deles. Isso é um estresse. E a Sim. menina foi tirada de um... Os meninos, os deles, né, foram tirados de uma realidade extremamente dura. É diferente o cérebro deles e do filho natural dos dois. É diferente. Porque os pais não foram eles. Sim. Então a epigenética já Ela agiu, está ali. Sim. entendeu? Ela Naquelas tem duas ali. grandes formas diferentes. Mas pode ser que com a criação de indivíduos igualmente produtivos, tranquilos e saudáveis. Tá? Porque pegou-se muito cedo, Sim. não deu tempo de fazer todo o estrago. Mas falando dessa questão, voltando um pouquinho ali que a gente está falando da alimentação, eu fiquei com uma coisa aqui na cabeça, tá? Que é só pra gente, de repente, eu não quero me estender, abrir muito o leque. Mas assim, por exemplo, eu tomo lá meu refrigerante, tá? É um exemplo, eu não tomo refrigerante, um exemplo. Mas eu tomo lá... também não. Entregou. É uma pessoa que eu conheço, aquela que a gente conta aquela história. É meu amigo. Meu amigo. E aí toma assim, e começa assim, cara, eu tenho uma azia, eu vou ter que ir no médico, eu tô com azia. Tá? E eu não sei o que tá acontecendo. E aí ele vai pro médico, aí ele joga pra dentro dele mais um outro componente sintético para combater
e ele está fazendo toda uma transformação interna nele, além dele continuar com o refrigerante, agora ele está jogando mais um componente médico, químico, né, para dentro do corpo dele. E aí ele está causando mais problemas, mais alterações ainda. E ele vai continuar tomando refrigerante. Continuar tomando refrigerante. Ele quer eliminar a azia, ele não quer eliminar o causador. Ele não quer parar de tomar Mas ele também refrigerante, não ele sabe quer que é ficar sem causador. Ele não tem a consciência, a gente está entrando na Não questão tem da essa consciência. consciência. Quer dizer, a gente tem a informação e a gente não torna essa informação consciente, né? Porque a informação nós Mudança temos. de hábitos ruins, principalmente. Sim. Principalmente quando o seu meio está te proporcionando esses hábitos. Eu sei disso na minha pele. Quando a gente estava morando em São Paulo, a gente não tinha carro. A gente levou o carro, mas a gente não usava. Então eu andava muito a pé. Muito, muito. Para todo lado eu andava a pé. Isso me fez um bem enorme para minha saúde. Sabe? Foi muito bom mesmo. Segurou uma onda grande na minha saúde. Então eu não andava de carro. Voltei para BH, eu só ando de carro nesse teatro dessa cidade. Porque só tem morro aqui também, né? Armando, só tem montanha. Tem morro aqui, gente. Você vai e você sobe. Você volta, você sobe. Você fala, cadê o caminho de descida? Não tem. Só tem subida. Né? Então eu voltei a andar de carro e percebi claramente a diferença do que 1 ano e meio de um comportamento. E lá também não tinha minha mãe para cozinhar para mim, eu não tinha tanto dinheiro assim para ficar comprando comida, né, assim, não sobrava tanto. Então minha alimentação também mudou para menos, melhor. Isso tudo fez um impacto muito grande na minha vida positiva, que logo que eu voltei eu senti. Então às vezes a pessoa não sente porque o meio dela não desafia ela. Você entendeu? Mas tu ter a consciência disso é diferente. Mas é porque a gente é quem a gente é, né? Sim, mas tu tem consciência. A gente O carro, tá atinado pra eu isso, uso né? por uma necessidade, não porque eu gostaria de usar. Mas é diferente. Mas é muito ruim do mesmo jeito, porque a minha vida não me permite. Não. Eu sim. gostaria de estar andando a pé. Sim. Igual eu tava andando lá. Mas A vida, então, eu tenho que morar Não, mais mas perto. tu cria consciência que aquilo, mas mudar que de aquilo vida, é é a necessário. É necessário. Tem que mudar Tá? de Que é vida. necessário, que tem que fazer mudança. Hoje a gente estava almoçando e aí acabou a bateria do meu celular. Aí Rafa, pô, tu fica sem celular, mas Rafa, deixa. Maravilhoso, vou ficar uns minutos sem celular, não vou ter problema. contato E a gente- com nada. e a gente Eu vou falou ficar isolado desse mundo virtual, Justamente entendeu? nessa questão Faz bem do fazer que isso. o de vez em meio, quando. o que o meio nos oferece, né? A Sim, gente senão tava tu fica ali falando de olhando trânsito. toda hora. A gente tava falando Sim, de do trânsito, uma trânsito. pessoa que mora num lugar que não tem trânsito, igual Nossa. você tava lá no lugar que você tava andando a pé, a hora que vai pra uma cidade e fala assim, vou mudar pra cá, não vou não. Não aguento esse trânsito, não fico aqui. E aí já é um fator estressor, já começa a mudar a vida da pessoa Adoece. completamente, né? Adoece. Exatamente. E aí a pessoa que nunca conseguiu sair disso pra se colocar ou que não tem força, gente, não é fácil. Não, eu queria, não é. juro por Deus, eu queria muito que fosse mais fácil eu voltar a andar a pé, mesmo que fosse nas nossas montanhas, voltar a comer igual eu tava comendo lá. Mas não é uma coisa fácil. É um hábito, é muito mais gostoso eu chegar na minha casa, minha mãe acabou de assar um pão de queijo, tá lá quentinho, que pão de queijo delícia. Tem um café e tal. Vocês comeram. Gente, São Paulo eu comia quando dava. Quando dava. E se eu tivesse que fazer minha comida, por exemplo, se eu tivesse que comprar, eu ia comprar coisa boa, porque eu não ia pesar meu prato, que ia ficar caro, pacas, com lasanha. Eu não ia fazer isso. Uma salada é uma coisa mais leve, então, né? Já ia ficar mais Você tinha que barato, comer melhor bem, pra é mim. muito mais barato. É. Oh, Isso Muito mais quando leve. eu mais tinha. barato. Tinha hora que eu falava, ai, gente, preguiça, todo dia tem esse negócio de almoço. todo dia várias. você negócio de comer, né? Não, todo dia chega a hora de Todo comer dia de tem que novo, comer. coisa chata. E É. quando você tem que proporcionar sua própria comida, pode ser que isso vire um hábito enjoado na sua vida. Que você não queira que vire assim um hábito igual. Hoje em dia eu como toda hora. Lá não. Eu tive que proporcionar minha própria comida. Aqui eu teria que fazer um oposto. Eu teria que negar tudo que o meio me dá. Eu teria que negar meu carro, negar minha comida que eu tenho disponível. Entendeu? Eu tenho que negar para poder me dar bem, né? Então, eu entendo, eu sou solidária e empática com as pessoas que têm muita dificuldade para mudar de vida, mesmo com os outros falando com você precisa O mudar de vida. discurso é fácil, né? O Entendeu? discurso é muito fácil. Cuidar da Falar vida é dos muito outros é fácil. maravilhoso. cuidar dos outros E tem aquela questão também, as pessoas que querem mudar de vida, né? Que a gente tem esse entendimento e essa empatia. E até mesmo quando a gente pega, se tratando aí de obesos, né? Onde a gente fala, não, muita gente fala, é frescura, não muda de vida porque não quer, a gente já sabe que a obesidade é uma doença. Né? Então a pessoa ela precisa de fato entender o que é e o meio entender o que é também, porque isso já é só do pensamento do outro, né? Do olhar diferente, a forma como que eu falo, nossa, aquilo ali
Né? Então isso já é um fator estressor para essa Porque pessoa aí a entram não as mudar. crenças, aí entra essa questão da mente inconsciente, que tem coisas lá. Eu queria falar sobre Né? isso, que eu queria falar a pergunta da Aline, que ela perguntou assim, qual consciência maior, não? Por que a gente tem uma espécie que tem mais consciência, né? Aí eu ia falar assim, que é difícil a gente entrar nesse julgamento de valor, de consciência, porque a gente não tem uma definição específica ainda do que é consciência, a gente não sabe, né? É até difícil definir. Quando pergunta o que é consciência, você fala, é consciência, é saber, é perceber, mas você está transferindo para outras palavras que têm a ver, mas que não são exatamente o que consciência quer dizer, entendeu? É igual, são palavras que carregam camadas e mais camadas de profundidade e de conhecimento e de entendimento. E consciência é uma delas. Por exemplo, a gente não tem a noção, a gente acha que consciência é um produto da mente, é um produto do que o cérebro faz. Né? Então assim, a gente foi evoluindo até um ponto, eu sou humano, eu me vi na água ali e vi que eu sou humano. E aí eu entendi que eu sou eu. Né? Mas consciência, até as tradições mais, vamos dizer, origem religiosa, origem espiritual, ela vai dizer que a consciência é universal. Aí você vai ver, por exemplo, coisas estranhas na matemática que vão, não é corroborar, mas que vão fazer você ficar com uma pulga atrás da orelha, igual o Fibonacci, a razão dourada, coisas que determinam o funcionamento do universo e da realidade que a gente vive, seguem um design, uma consciência, elas têm uma precisão matemática que a gente fala assim, de onde que veio isso? Né? Então, a gente não sabe. Então, a consciência pode ser igual uma gotinha do oceano, sabe? Você tem uma gotinha do oceano em você, mas ela faz parte desse oceano. E esse oceano pode ser universal, muito mais do que local. A gente é muito antropocêntrico até hoje, né? A gente foi mudando o antropocentrismo, mas tem gente que ainda acha que consciência é uma exclusividade do ser humano. Aí você vai ver um golfinho, por exemplo, a gente não tem nem como avaliar o nível de consciência dele, porque eles comunicam com outros tipos de frequência, eles comunicam com frases, dá para ver matematicamente que as frequências sonoras que eles atingem, as combinações, é igual uma música, eles conversam. Então a gente não sabe o que eles estão conversando, você entende? Então a gente não tem como nem julgar o nível de consciência que eles têm e se é maior do que o nosso. Porque você fala, eles não têm plástico, eles não têm tecnologia. Às vezes eles não acharam necessário, porque eles são tão, às vezes, mais avançados que a gente, que eles falam assim, vamos viver no mar aqui em equilíbrio. Então a gente não tem como julgar. A gente falar que, eu tenho ferro, eu tenho plástico, isso é evolução, é complicado você dizer. Você falar que isso é consciência, você pega o celular, se tiver um problema hoje no mundo, quantas pessoas sabem montar um disso, sabem entender a tecnologia e o conceito por trás disso? Ninguém sabe fazer um celular. Então, não é um conhecimento da espécie, algum gênio fez isso. Então, é difícil questionar consciência, sabe? Eu acho que quando a gente fala de consciência, a gente está falando muito mais de mente do que de consciência. Gente, há 200 anos atrás, nem se podia fazer dissecação de um cadáver, não era nem ético, né? Então os anatomistas, 200, 300 anos, eles pegavam cadáver de indigente. E aí a hora que ia dissecar o cérebro, que é uma coisa extremamente difícil de se observar em morto, né? Você não consegue ter a ideia do cérebro. As cavidades onde se passavam os sucos, hoje em dia, eles achavam que é ali que morava a alma. Que tinha aquele buraco que na hora que a pessoa morria, porque a alma saiu dali. Entendeu? Então se mudava muito. Então tem muito pouco tempo e a gente não tem quase nenhum conhecimento a respeito nem do nosso processo, quanto mais no processo de outras espécies. Entendeu? A nossa espécie, para nós, já é um grande mistério. A interação de outras espécies com a gente é um grande mistério. Entre eles, tem coisa que a gente não tem nem ideia que acontece, gente. É muito precipitado falar que eles não se comunicam ou que eles não têm consciência da consciência. Simplesmente, a gente não entende o que acontece em relação a isso, né? Então, assim, se você for olhar a filosofia da ciência como um todo, a gente tem que ser realmente bem humilde. Não dá para ser antropocentrista nem nada parecido, porque somos uma espécie que temos uma forma de comunicação que é a única que a gente vê.
né? Que a única que a gente enxerga é a nossa, porque a gente não tá no Jornal Nacional do Golfinho, por exemplo. Vai que tem. Entendeu? Vai que tem uma comunicação lá que a gente não sabe tem. como funciona. Entendeu? Você não sabe Os como golfinhos estão na acontece. moda do fake news. Você tem que ver. Você nunca viu o meme do golfinho? Nossa. No geral, é eu encontro vai cair só tubarão. por falar do fake news. Não pode. É fake news. Mas, olha só, uma coisa, só para complementar, não sei se está no tempo ainda, mas a Celina falou que os cientistas, os neurocientistas tentavam achar a localidade das coisas no corpo. Da alma. Né? Então tinha esse Da fenômeno mente. que eles falam assim, a gente fala da localidade da mente, a gente acha que a mente está localizada no cérebro. Mas tem esses caras aí, esses pesquisadores que já falam dessa coisa, da não localidade da mente. Porque fizeram pesquisas de experiências de quase morte, pessoas que quase morreram, estiveram clinicamente mortas e tiveram oportunidade de voltar. Algumas delas elas não tinham sensores ligados, porque tiveram parada cardíaca, estava com o olho fechado, estava com tudo desligado, e aí a pessoa volta relatando que ela viu o médico mexendo nela, e aí vai falando detalhe, aí o médico vê que ela viu uma coisa que ela não teria como ter visto, entendeu? Então, a gente não sabe bem o que acontece, mas parece que sua mente ela não está limitada ao seu corpo, parece que se você tem esse alcance, não que você vai mexer, o Buzetti perguntou sobre telecinese, esse é um ponto assim, eu acho legal conversar sobre isso, só que é um ponto que está fora da curva ainda, mas tem fenômenos estranhos que fazem a gente pensar nisso, porque assim, você projeta a sua mente para fora do seu corpo, você consegue imaginar, é computacional, você pode criar uma hipótese e você pode ser preciso nisso, aí você fala, o cara acertou porque ele é sortudo, ou porque o cara é vidente, a gente vai falar sempre assim, achar uma experiência mística para justificar. Isso é metafísica. Mas a mente é muito louca e a CIA fez pesquisa com isso. Eles fizeram pesquisa com visão remota. É uma coisa interessante, eu não vou entrar muito a fundo não, mas alguns caras conseguem com um alvo assim, ó, duplo cego assim. Você vai pegar um cartão marrom, não dá para ver nada. E aí tem um alvo, por exemplo, uma coordenada de algum lugar no mundo, a pirâmide de Gizé tá lá. E aí o cara ele vai tirando do subconsciente dele informações, ele tem esses caras que fazem isso, eles usam papel e vão anotando, uma loucura, parece o Chico Xavier fazendo coisa. E aí o cara ele vai pegando as primeiras coisas que vem no subconsciente dele, que é essa camada mais profunda, sem julgamento, ele vai escrevendo pontiagudo, marrom, sol, ele vai escrevendo, e de repente o cara chega, olha, pirâmide, parece que tem uma pirâmide nessa coordenada, parece que tem alguma coisa assim. E tem caras que são precisos 70%, 80% das vezes. Então como é que você fala não existe? Porque estatisticamente é comprovado que eles fizeram. É mais do que jogar o dado, se jogar a moeda e dar 50% de sim, 50% de não. Entendeu? Tem alguma coisa que não dá para ser explicado. Hoje, na verdade, a gente está... eu não sei se a gente pode continuar falando daqui a pouco. Pode, Hoje, na verdade, a gente está iniciando em baby steps, assim... algumas explicações a respeito do processo, de como funciona a criação das nossas memórias. Ninguém sabe nada. Até quem sabe muito não sabe, gente. Então a coisa está em pleno início. É muito polêmico, né? A coisa está... Não, porque está no início. Então não dá para falar que existe ou não existe muita coisa. Quando você volta na filosofia, você vai em filósofos como Kant, que começam a explicar que sai da coisa da metafísica não como um conhecimento, mas como uma coisa que a ciência ainda não provou, por exemplo, é um conhecimento válido, porém não tem comprovação entre... Que é a física que vai dar essa base. A física é a ciência mais matemática e que vai descrever a realidade do nosso Acho que eu estava falando da filosofia antes, né? Porque quando você vai para os filósofos mais antigos que tentam explicar o que é a ciência e o que é a coisa da crença, então você esbarra em crenças maiores do que o conhecimento científico em si, né? E a própria incapacidade de aceitar porque a informação, o contexto do momento não permitia. Então essa, como uma habilidade humana muito maravilhosa de transformar o que já tem, então a gente tem uma coisa, a gente transforma em cima daquilo. A maravilha da filosofia, amo, eu acho que explica muito a respeito do nosso comportamento. Se a gente for olhar a linha filosófica desde os primórdios, que é bem antigo, os gregos lá falando, até antes disso, se você for olhar a linha do budismo, também, né? entendeu? Então assim,
desde Filosofia oriental. antes, o Bhagavad Gita, né, Sim, que a gente estava filosofia oriental, comentando. Então, assim, se você vê a origem da ética, a origem das coisas. Estoicismo. Então, a Da coisa ética. é bem antiga. Então, quando você vê que o ser humano é maravilhoso de criar esse tipo de coisa, que isso é cultura, né? E isso é criar em cima do criado. Faz a gente hoje humildemente saber que a gente não sabe nada. E não tem como falar que uma coisa não existe. Você simplesmente não pode falar. A transcendência não existe? Como que você afirma uma coisa dessa? Você simplesmente não tem como provar. Não tem como. Vai que você não tem aparelhagem suficiente, tecnologia suficiente. Agora a gente tem imagem, exame de imagem do cérebro, ativação. Isso é maravilhoso. A gente consegue já provar um tanto de coisa que antes era tida como crença. Entendeu? O que é? Mas isso é uma coisa que eu acho Né? interessante também, que a gente acha sempre que a gente está numa contínua de evolução e crescimento, né? Mas a gente tem altos e baixos. Você estava falando dos filósofos, a maior parte desse pensamento filosófico surgiu no meio de os caras não dicotomizarem, separarem o que é física, o que é humano, o que é... Eles estudavam matemática, eles desenvolveram geometria e ao mesmo tempo desenvolviam esse entendimento do que é a realidade e o que é ser humano no meio dessa realidade. Então, assim, não tem como você separar. Hoje a gente fala assim, porque a gente é muito especialista, né? Ah, eu sou da humanas, então eu não sei nada de matemática. Eu sou da matemática, eu não entendo nada de ser humano. Só que antes os caras não eram assim. Eles não separavam a religião, a espiritualidade deles da matemática, da ciência. Sim. Eles, na verdade, igual o Newton, Isaac Newton, ele pesquisava essas coisas porque ele queria entender Deus, ele queria chegar na origem da criação. Então ele pesquisava, ele achava que a física era o caminho para ele entender. Então, assim, eles não separavam, assim, entendeu? Física e filosofia como se fossem coisas opostas. Meça o que é mensurável, torne mensurável o que não é. Aristóteles. Então, assim, a ideia é que se a nossa mente não consegue comprovar, não é verdade como ciência. Como assim? Hoje em dia já não tem mais isso. Assim, Então, o nosso Infelizmente, contexto... isso é uma evolução. Isso é uma evolução. O conceito de que evolução é sempre... É um crescimento. É um crescimento na percepção da ciência. Sim. Porque a ciência agora tem mais flexibilidade. Ela pode ir mais longe, ela pode experimentar mais, porque continuamos medindo o que é mensurável e tornando mensurável o que não é. Só que agora com uma ideia, depois de tanto tempo, de tantas mensurações, de que é possível e é viável, não por enquanto, mas daqui a pouco. Entendeu? Então, depois de muito se ver que pessoas foram muito criticadas por uma ideia, e logo depois alguém pegou essa ideia, deu um tapa e voltou, e era isso mesmo? Onde tem fumaça, tem fogo. Se alguém falou alguma coisa, possivelmente... Não estou falando de terraplanista não, tá, gente? Estou falando de gente que já foi criticada, daqui a pouco alguém... Eu quase leio a minha história. Então você quer dizer que a Terra pode ser plana? Não, tem coisa que não, né, gente? Tem coisa que vamos devagar. Vai muito na ponta do Vamos devagar, Mas assim, até isso pode ser, quem sabe, né, gente? Água mole, não seca. Né? Quem sabe é plana mesmo a Terra. Ele não tá sabendo. Pode ser que o universo seja um holograma também. Quem sabe não é um holograma? E aí você tá vendo só dessa... tem gente que tá vendo um holograma e tá falando, bota fé. Então não tem nem como a gente filmar esse tipo de coisa, né, gente? Então, assim, o que nos dá tranquilidade de poder relaxar com as dúvidas... Eu fiquei viajando. Tipo assim, o Eu também. terraplanismo da era digital é esse. Eu fiquei viajando. Mas olha, Peraí, Rolina. Pera aí. Vou expandir minha Mas é mente. a verdade. Então a gente pode ter a grande ideia da ciência é rebater a si mesma. É quebrar os próprios paradigmas, né? Sim. Então, o cara já entra com uma ideia querendo quebrar ela daí a pouco. Sim. Entendeu? Já quebrando de outra pessoa. E já pegando gancho na ideia de outrem. Ele não chegou do além com uma ideia, ele já chegou ou ele quer uma pergunta, ou ele tem uma pergunta sobre a ideia da outra pessoa, ou ele quer provar o contrário. Entendeu? E continuar naquela ideia ou quebrar aquela ideia. E ele tem que expor o trabalho dele a isso também. E eu conheço muitos bons pesquisadores que falaram uma coisa e depois os próprios estudos foram mudando a sua própria- isso é importante, porque a ciência Próprio é entendimento. feita disso, né? De contrapontos e contestações. Porque aí você vai tendo outros M's, outras amostras, outras metodologias, porque senão vira crença. Um sistema de crença. Né? Tem pergunta? Fechou? Tem pergunta? Porque essa pessoa vai fechar. Quem professor? Ô, gente,
Eu tô satisfeito. Pertinho, Se pertinho. deixar, Dá pra falar mais 3 horas. Né? Não, se dá deixar, pra- a gente se pode- deixar, até mesmo que o vamos Instagram longe. não derruba mais a gente, Não, né? a gente pode A ficar conversa, aqui. a conversa, desculpa gente, mas quando encerrar a live a conversa vai continuar só A entre a conversa vai gente. continuar. Vou dormir, que eu não vou Achei o B honesto. Ah, O B vai desculpa. levantar e vai dormir. Eu não vou não, eu vou dormir. Não vou mesmo. Da última ele levantou e foi comer, né? Foi. Agora ele vai levantar e vai Vai dormir. dormir. Não, tem que ter hora, gente. Você tá fazendo disciplina de consciência aí. De descansar, de Né? sono. Disciplina não falou. Como é que é isso? A gente não entrou na disciplina. Tem que acordar cedo, tem que movimentar, Tem que né? movimentar. É. Cadê o mano. sono Ah, não tô a regenerativo? passeio, amanhã eu trabalho. 6 horas. Você Minha aluna não tem- deve estar nem tem- vendo minha live. Tem, Tem, eu quero Espero que não, né, encerrar. quando tá indo Eu quero dormir. fazer um fechamento Eu vou fazer o rapidinho. seguinte, Armando quer encerrar. Senta um pouco, Calma, calma. Senta um pouco Já aí. deitou, Ju. Galera, vamos E fazer um aí? pouco de movimento agora. Vamos lá, que apoia. Enquanto o Armando encerra. E aí depois vocês fecham e... Aí a gente continua o bate-papo. Sem o B, porque Você já não claramente já vou Você falou não mal. vai dormir. Não vai dormir. Ninguém dorme nessa casa. Vou pedir um McDonald's agora. Vou tomar um litrão de coca. Falei o que eu queria pro povo, agora eu venho, vou comer. Desligar a live, Pode ninguém vai ver. saber o que tá acontecendo, então não tem Mas problema. cadê o seu brinquedo? Que A brinquedo? minha consciência vai saber. Pô, não tem brinquedo, tá aqui o brinquedo. Ah, tá. Tá, vai. Não, primeiro eu quero dizer uma coisa bem legal. A gente fez uma live diferente, uma live especial, e a gente fez no chão. E se o pessoal, se alguém foi mais detalhista e com uma percepção mais forte, viu que ninguém ficou parado, Ninguém ficou parado. ficou pepechando até. Não dá, Por quê? Porque ficar no chão é maravilhoso, né? É sim. Porque ele vai te gerando um desconforto que te obriga a entrar em movimento e mudar a posição. E isso é extremamente saudável pro corpo da gente, né? Eu fiquei pensando nisso, cara, que sensacional. Olha Ficou vocês louco, né, precisam mexendo? isso. Não é porque a De gente é mexer o imperativo, corpo. não, tá, gente? É Não, porque é é real. porque é real, você sente isso no corpo. O desconforto te traz atitude e ação. Sim. Isso vale pra tudo. A zona de conforto que todo mundo fala tanto assim. Não que você não possa aproveitar do conforto, né, gente? Então, tipo assim, Não, é aproveita do conforto, mas já sabendo que não faça do conforto a sua forma de vida. Tudo sendo muito confortável. A Laurinha falou uma coisa mais pra cima lá, a mudança de hábito dá muito desgaste, gasta muita energia física e mental. Entendeu? Então, assim, é óbvio que se você trabalha sentado, e quanto mais confortável a sua cadeira, mais horas você fica sentado ali trabalhando, fato. Você pode fazer uma coisa dessa? Pode. Tá gerando adaptação? Tá. Pro bem? Talvez não. Tá? Então, talvez o conforto ali não esteja sendo... Agora, se você precisa estar no computador, etc, aí vem a consciência, faça alguma coisa que compense. Não fique tantas horas, não fique mais do que uma, levanta. Ai, mas eu vou colocar meu computador no chão. Esse povo é meio doidão. O meu fica no chão, mas de qualquer maneira, não tem necessidade das outras pessoas fazerem isso. No escritório, a pessoa, todo mundo no escritório, de terno, sentado no chão, mexendo no computador assim. Ia ser estranho, né? Até de ver. Mas se você está preso nesse tipo de sistema, tenta quebrar em alguma coisa, né? Que não te gaste tanta energia para você conseguir ficar na disciplina, que foi o que o B falou. Os genes são transformados não por uma atitude. As coisas são ligadas e desligadas por causa de um tempo fazendo aquilo. Tá? Então, estressores, eles ativam seus glicocorticoides através do tempo de ativação, que aquilo tá ali e você não se desfaz do estresse. Aí sim é prejudicial. Tá? Então, se você se desfaz daquele estresse, ele não é. O nosso sistema é muito eficiente em lidar com estresse. Muito eficiente. A nossa vibe é essa, pegar estresse, lidar com ele e dissolver. O problema é quando a gente não fica livre dele mais. Aí que começa a atuação do tempo que você recebeu o estressor, não lidou com ele e ele continua ali estimulando a produção de coisas tóxicas para você que são importantes no momento de estresse. Mas o momento de estresse é um momento, e isso diz por ele mesmo, é um momento de estresse, é uma vida de estresse. Eu acho interessante as pessoas que têm dificuldade, todo mundo tem dificuldade de mudar alguma coisa, isso é fato. Ué. Todo mundo tem. Óbvio. E o que talvez te incomoda, nada mais é do que um hábito ruim que você criou. Óbvio. Né? Então você consegue sim moldar esse hábito e criar, né? Desconstruir esse hábito ruim e criar novos e bons hábitos na sua vida.
E isso tudo depende de um processo que tem que ser entendido e respeitado, que existe um processo para isso acontecer, que não é de hoje para amanhã. Não é de hoje. Pô, eu fiz essa semana inteira, não mudou nada. Não, faz mais uma semana, faz mais uma semana, faz um mês, faz o ano. E assim é a mudança. Pensa quanto tempo você É assim a demorou pra mudança. criar esse hábito ruim. E o mais importante, Não é de modo. e o mais importante, Gratidão. as coisas têm um preço, gratidão. As coisas têm um É com preço. certeza mais importante. Não, gratidão é muito importante, gente, sério mesmo. Com certeza. Não, gratidão muda a bioquímica. Muda. Entendeu? Então assim, Total. eles são doidão, hein? Tudo riponga. Não, Gente do céu. não mesmo. Essa informação é quente. Não, mas rola. Não. Mas rola. Mas rola, as pessoas acham. Não, o Beto assim, eu não acredito que rola, velho. Não, mas é real, as pessoas pensam isso, que às vezes falam, isso é coisa de doidão, gente, tá louco? Meu dia é muito apertado, vai ficar, gratidão, gratiluz. Daqui pra fora também não funciona não, né? Só falar a palavra, né? A palavra tem poder, mas nem tanto. Muito bem, então, né? Muito bom. Foi muito legal. Foi Eu também muito achei. bom, foi sensacional. Aguenta com fome só. E eu vou citar, é bem rápido, tá? Eu acho. É um pergaminho, rapidinho. Eu sempre digo que é bem rápido, eu acho. Nossa, Eu faço áudios, eu faço vídeos. 11 horas? Não. Não, ainda Calma, não. bem. Já atrasou. Eu faço vídeos para meus alunos que eu digo que é rapidinho, eu acho. Eu sempre digo é rápido, eu acho. Eu vou citar meu filho. O Lorenzo é uma criança muito quieta, assim, muito na dele. Mas ele falou uma coisa, ele vem falando uma frase para mim faz semanas, que eu sei que ele fala de brincadeira, de deboche, mas que ela é muito verdadeira. Né? Ele fala assim para mim, pai, quem é de verdade sabe quem é de verdade. Que é diferente daquela frase, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não, quem é de verdade reconhece a verdade do outro. Maduro esse menino, hein? Tá? Menino maduro? Menino Ele maduro. falou, pai, quem é de verdade sabe quem é de verdade. E o que eu quero dizer com isso? Né? Que quando a gente encontra pessoas que são de verdade como a gente é, ou que pelo menos a gente existe uma compatibilidade ali, um entendimento, uma sintonia das verdades, e que isso faz bem, que isso é benéfico, que faz a gente crescer e faz a gente construir alguma coisa, se juntem a essas pessoas. Colhem nessas pessoas, mantenham essas pessoas na vida de vocês. Tá? Então assim, eu escrevi ali o que eu escrevi é para eu falar aqui não. Eu e a Celina estavam conversando antes da live, a gente está falando de percepção de felicidade. Né? Então tem pessoas que talvez vivem num ambiente tão sem estresse, que as coisas já são tão... que o que seria felicidade para o outro, para elas é tão comum que elas não conseguem nem mais se dar conta que aquilo que ela passa no dia a dia dela são momentos de felicidade. E ela não consegue mais perceber os momentos de felicidade. Tá? E é uma coisa que eu venho aprendendo muito na minha vida, é tentar perceber momentos de felicidade. Né? E estar aqui hoje com vocês. Estar infiltrado na casa de vocês. Nossa, coisa boa. É uma percepção e é um momento de felicidade. E, assim, incrível. a vida é construída de momentos de felicidade. A gente não, um dia inteiro vão ter vários momentos de estresse que a gente vai pensar assim, cara, que droga. Mas daqui a pouco acontece alguma coisa que diz assim, olha só, por que você antes estava naquele momento de estresse, reclamando da vida? Olha o que a vida está te entregando agora. Para você parar e perceber e olhar assim, por que eu me comporto assim? Por que eu não posso mudar o meu comportamento? Que aí entra na questão da epigenética, da nossa mudança. Ah, Samuca, por isso tem uma galera aqui assistindo. Vocês são de verdade. Obrigada, Samuca. Vocês são de verdade. Ei, gostei. Então é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim, encontrem na vida de vocês pessoas que são de verdade e que você também não espere só que os outros proporcionem para vocês momentos de felicidade. Vocês também proporcionem para os outros momentos de felicidade. E troquem esses momentos. E a vida de vocês vai ficar mais rica, mais feliz. Né? Um movimento que traz felicidade. É isso. É isso. Gente, agradecer a vocês, agradecer a Celina e Bernardo. Muito obrigado, galera. Gente, Obrigada pelo nosso convite. Desculpa se eu falei qualquer coisa aí. Eu quero falar só uma coisa que o Ricardinho pediu. O Instagram devolve o Instagram do Ricardinho. Pelo amor de Deus. Só porque o cara fala uns negócios nada relevantes, não é possível. Ô, Ricardinho, coitadinho de Ricardinho. A gente sabe por que o Ricardinho foi tombado. Eu e ele sabemos. Foi Opa! tombado. Opa! Vamos encerrar lá porque a gente vai ter uma conversa aqui agora. Gente, muitíssimo obrigada.
Gente, gratidão, gratidão. Valeu, galera. Foi Obrigado, demais, foi demais. Gente. O bebê Valeu, ficou valeu, comigo, valeu. né? Beijo, Já beijo, levantou. beijo. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Se cuidem, boa noite. Beijos, 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 beijos. Tchau, tchau.